Hoje a gente vai falar um pouco sobre pirâmides, cones e esferas, tá? Pirâmides, cones e esferas e um pouquinho de cilindro também. Você tem um hexágono, como se ele estivesse em cima de uma mesa, e aí você pega um ponto lá em cima, fora dessa mesa. Quando você liga todos os pontos deste hexágono até o vértice, você obtém uma pirâmide. Uma coisa que é importante vocês observarem nessa figura é que toda pirâmide, ela sempre nas faces laterais, ela é formada por triângulos. Sempre as faces laterais de uma pirâmide são triângulos. Essa face que eu acabei de destacar, se você olhar aí, ó, ela é chamada de face lateral. E como eu já disse, ela sempre vai ser um triângulo no caso de você ter uma pirâmide. Esse segmento que eu acabei de traçar, isso é uma altura da pirâmide. A altura, qualquer que seja ela, sempre tem que ser perpendicular à base. Sempre tem que formar um ângulo de 90 graus com a base. Você tem aí a altura, e esse segmento da base, ele é chamado de aresta da base. E esse outro segmento é chamado de aresta lateral. Então você tem três elementos importantes da pirâmide: a aresta da base, a aresta lateral e a altura da pirâmide, ok? O que é uma pirâmide regular? Uma pirâmide regular é quando ela é uma pirâmide reta e quando a base é um polígono regular. O que é que significa uma pirâmide ser uma pirâmide reta? De uma maneira bem simples, para explicar para vocês o que é uma pirâmide reta, é só você entender que a pirâmide reta, ela tem que ser uma pirâmide exatamente vertical. Se ela for uma pirâmide um pouco inclinada, por exemplo, se ela fosse assim, ó, ou assim, aí você teria uma pirâmide que não é reta, você teria uma pirâmide chamada de pirâmide oblíqua. Então, uma pirâmide regular é uma pirâmide que, além de ser reta, ela também tem que ter na base um polígono regular. Pode ser um triângulo regular, pode ser um quadrado, pode ser um pentágono regular, pode ser um hexágono regular, como é esse caso aí. Mas antes disso, eu quero só explicar para vocês o que vem a ser um polígono regular. Um polígono, ele é regular quando ele tem todos os lados do mesmo tamanho e todos os ângulos desse polígono também têm que ser iguais. Então, o que é um polígono regular? É um polígono que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Esse segmentozinho vermelho que acabou de ser traçado aí na imagem é chamado de apótema da base. Essa palavra apótema, ela significa a distância do centro do polígono até a aresta lateral. Isso aí é chamado de apótema da base. O outro segmento vermelho que você acabou de ver aí é chamado de apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide, ele liga o vértice da pirâmide até o ponto que fica bem aqui, ó. Esse ponto aqui, que ele é o ponto que fica na metade da aresta da base. Então você tem duas arestas aí, ó, dois apótemas. O apótema da base, que está localizado exatamente na base, e o apótema da pirâmide, que fica localizado na face lateral. Volume da pirâmide. Uma coisa importante que você precisa saber é como calcular o volume de uma pirâmide. A gente sabe, vocês já devem ter tido aula sobre prismas, se não tiveram, vão ter hoje, que o volume de um prisma é calculado como sendo a área da base desse prisma multiplicado pela altura. Mas o que é um prisma? Por exemplo, pense numa caixa de sapatos. Uma caixa de sapatos, ela tem duas faces iguais, opostas. A base e o teto. Então a gente diz que a base e o teto, como eles são iguais, as demais faces, que não são essas duas, elas são retângulos, você chama essa figura então de um prisma. O que é um prisma? Um prisma é um poliedro, é uma figura de 3 dimensões, que possui
duas faces iguais, uma em cima e uma embaixo, e opostas. Elas têm que ser opostas e têm que ser iguais. Já a pirâmide não é assim. A pirâmide ela só tem uma base. E o volume da pirâmide, ele é calculado como sendo a área da base da pirâmide multiplicado pela altura dividido por 3. É isso aqui, ó. O volume da pirâmide é 1/3 vezes a área da base da pirâmide multiplicado pela altura. O volume do prisma é apenas a área da base multiplicado pela altura. O tetraedro regular é uma pirâmide, é uma das pirâmides mais importantes que existem dentro da geometria espacial. É uma pirâmide formada por 4 triângulos equiláteros. Tetraedro, 4 faces. São 4 triângulos equiláteros. Todos eles, eu estou colocando ali, ó, que o lado do triângulo é igual a A. Então, o que é importante você saber nessa figura? Esse primeiro resultado aí que você obtém, ó, H igual a A raiz de 6 sobre 3, isso é a altura de um tetraedro regular de aresta A. Esse resultado é importante você saber, tá? A altura do tetraedro regular é a aresta vezes a raiz de 6 sobre 3. Um outro resultado importante para o tetraedro regular, o volume do tetraedro é a aresta elevada ao cubo vezes a raiz de 2 sobre 12. A altura do tetraedro regular, aresta vezes a raiz de 6 sobre 3, e o volume é aresta ao cubo multiplicado pela raiz de 2 e dividido por 12. Em geral, a gente hoje em dia não se preocupa mais tanto com fórmula, tá? Geralmente, quando as questões vão caindo na prova do Enem, você se depara com a fórmula lá. O que não é verdade para o caso do vestibular da UES. A UES não tem isso não, tá? Na UES você precisa realmente saber as fórmulas. Anote essa expressãozinha aí também, ó. A área total do tetraedro regular é a aresta ao quadrado multiplicado pela raiz de 3. A 2 vezes raiz de 3. Tá legal? Vamos falar agora um pouco sobre cone. Falar um pouco sobre cone. O cone é uma figura muito parecida com a pirâmide, tá? A diferença é porque a pirâmide, ela tem faces que são polígonos. O cone, ele tem uma base que é um círculo, e nas faces laterais dele, na realidade, na lateral dele, você tem uma figura que não é um polígono. Isso aí é um setor, tá? É um pedaço de uma circunferência, de um círculo, aliás. Então você tem aí a altura do cone. Isso aí é chamado de geratriz do cone. Lá na pirâmide era chamado de aresta lateral. Aqui é chamado de geratriz. E isso aí é a base do círculo. É a base do cone, que é um círculo. O que é um cone circular reto? Mesma coisa de pirâmide, tá? Só que aqui é assim, ó, quando a projeção ortogonal do vértice sobre a base é o centro da base. Esse nome é um pouco complicado, tá? Mas não é muito complicado você entender, não. O que é que significa projeção ortogonal? Se você, olhe para a figura aí, ó. Se você traçar a altura desse cone, ele vai tocar exatamente o centro da base. Então, esse ponto aí, ele é chamado de projeção ortogonal justamente por causa desse ângulo reto que aparece aí, ó. Esse ângulo reto aí é o que caracteriza essa palavra ortogonal. Ortogonal significa 90 graus, tá legal? Então, quando é que um cone é reto? Quando eu traço a altura desse cone e a altura bate exatamente no centro do círculo. Então, o cone é chamado de cone reto. Esse G é chamado de geratriz, esse H é a altura do cone e esse R é o raio da base do cone. Então, vocês têm aí um triângulo retângulo e a gente sabe que quando você tem um triângulo retângulo, tem uma relação que sempre vale. Que relação é essa?
Teorema de Pitágoras. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Ó, eu vou tirar aqui o triângulo, destacando. G elevado ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual ao cateto H elevado ao quadrado mais o cateto R elevado ao quadrado. É o bom e velho Teorema de Pitágoras, tá? H, G e R formam um triângulo retângulo, onde o G é a hipotenusa do triângulo. O que é a hipotenusa do triângulo? É o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Informação importante: a hipotenusa de um triângulo retângulo, pessoal, é o maior lado do triângulo retângulo. Nenhum cateto pode ser maior do que a hipotenusa. Sempre a hipotenusa é o maior lado. Tá legal? Áreas do cone. Área da base do cone. A área da base do cone é a área de um círculo. E a área de um círculo é calculado como sendo π vezes o raio elevado a 2. A área da base é a área de um círculo e é calculado como sendo π vezes o raio elevado ao quadrado. Área lateral. A área lateral do cone, galera, é o seguinte, ó. Você tem aí um cone. Todo mundo aqui um dia já foi para uma festinha de aniversário, aí lá recebe o chapéuzinho e depois vai brincando, rasga o chapéu. E quando você rasga o chapéu, você obtém uma figura parecida com essa. Isso aí é chamado de setor circular. É quando você abre o cone. Ela é chamada de setor circular. Ela é um pedaço do círculo. É como se fosse uma fatia de uma pizza. É como se fosse uma fatia de uma pizza. A área lateral do cone é π vezes R vezes G. Você já deve ter anotado a área da base do cone. A área da base do cone é π vezes o raio ao quadrado. E a área lateral do cone é π vezes o raio vezes a geratriz, ok? πRG, área lateral. πR2, área da base. Volume do cone. Como foi que a gente viu há poucos instantes como é que calculava o volume da pirâmide? O volume da pirâmide era a área da base multiplicado pela altura dividido por 3. Pronto, a nossa colega aqui está dizendo que na página 53 tem todas essas informações, essas fórmulas, não é isso? Página 53. Volume do cone, volume da pirâmide é do mesmo jeito. Área da base multiplicado pela altura dividido por 3. No caso aí você tem que a área da base, ó, é π vezes o raio ao quadrado e a altura é h. A área da base vezes a altura dividido por 3. Bora para frente, tem isso aí também no material. Secção meridiana. O que é uma secção meridiana? Primeiro, secção. O que significa a palavra secção? Significa corte. Se eu fizer um corte, eu fiz uma secção. A secção meridiana é uma secção que vai fazer o seguinte, olhe para a figura. É como se eu estivesse cortando o cone de cima para baixo, ó. Mais uma vez aí, ó. Você sai cortando o cone de cima para baixo e divide o cone bem na metade. Quando você faz isso, você obtém um triângulozinho, ó. Um triângulo. Esse triângulo é chamado de secção meridiana. Agora, esse triângulo, quando o cone é reto, ele é chamado de triângulo isósceles. Por quê? Porque esses dois lados aqui são iguais, ó. Esse lado, ele é igual a esse. Dois lados iguais. Mas acontece que pode ocorrer o seguinte, ó. Esse lado e esse lado, eles podem ser iguais também. E quando acontecer dos três lados serem iguais, você vai dizer que o triângulo é um triângulo equilátero. Quando o cone é equilátero? É quando a geratriz
que é esse segmento que vem de cima até embaixo, é igual a 2R, se a geratriz for igual a 2R. Ou seja, se esse lado e esse lado forem iguais ao diâmetro da base. Isso é o que a gente chama de cone equilátero. Cone equilátero é o cone cuja secção meridiana é um triângulo equilátero. O que é uma secção transversal? Se quando eu corto o cone de cima para baixo, eu obtenho uma secção meridiana, se eu fizer um corte paralelo à base, aí a gente chama a secção de secção transversal. É essa aí, ó. Eu chego aqui e passo aí um corte no cone, ó. Vai produzir um círculo. Aonde eu cortar o cone vai produzir um círculo. Então, esse círculo, ele será chamado de secção transversal. Ok? E para a gente fechar e começar a fazer exercícios, que é o que é mais importante, vamos fazer um resumo rápido sobre esfera. Vocês já pegaram algum dia, vamos supor que uma laranja é uma esfera. Uma laranja, ela não é uma esfera perfeita, ela não é uma esfera perfeita. Mas imaginemos que uma laranja é uma esfera perfeita. Então, se você pegar uma laranja como essa aí, ó, e fizer um corte desse jeito aqui, pessoal, ó, você corta com a faca, você vai produzir um círculo, concordam comigo? Você produz um círculo. Esse círculo aí, ó, ele é chamado de secção. É uma secção transversal também, tá? Agora, olhando para essa figura, você tem esse pontinho aí, é o centro da esfera. Esse segmentozinho pontilhado que eu estou traçando, ó, ele é a distância entre o centro da esfera e o plano que eu passei cortando. Esse outro segmentozinho que vocês estão vendo aí, ó, é chamado de raio. Ele é o raio da secção, do corte. E esse outro segmento que eu vou traçar, ó, ele é o raio da esfera. Então você tem aí 3 segmentos. O primeiro segmento que eu tracei foi a distância do centro até a secção. O segundo segmento que eu tracei foi o raio desse círculo aqui de cima, ó. E o terceiro segmento que eu tracei foi exatamente o raio da esfera. Vamos dar nome aos bois. Distância, raio da secção e raio da esfera. Mais um triângulo retângulo. Mais uma vez eu posso aplicar o teorema de Pitágoras aí, ó. Rzão ao quadrado é igual a D ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Tá certo? Triângulo retângulo cheira teorema de Pitágoras. Triângulo retângulo cheira teorema de Pitágoras. Tá legal? E 2 coisas importantes que você precisa saber sobre a esfera: como calcular o volume e como calcular a área da esfera. A área de uma esfera é 4 vezes π vezes o raio ao quadrado, e o volume de uma esfera é 4/3 vezes π vezes o raio elevado ao cubo. Área da esfera, volume da esfera. Qual a página que tem isso aí? Página 54. Pessoal, vocês podem olhar para um conteúdo como esse. Eu falei de 3 figuras aqui com vocês em um tempo muito pequeno. Existem muitas outras coisas que nós podemos falar sobre esfera, sobre cone, sobre pirâmide, mas muita coisa mesmo. Só que, por causa do tempo, nós não temos oportunidade para isso e nem precisamos, tá? Nem precisamos nos aprofundar tanto nesses assuntos. O que você precisa ter na sua mente é como é que você calcula a área de um círculo. π vezes o raio ao quadrado. Como é que você calcula a área de uma esfera? 4π vezes o raio ao quadrado. Como se calcula o volume de uma esfera?
4/3 de πr ao cubo. Como se calcula o volume de um cone e o volume de uma pirâmide? É a área da base multiplicado pela altura dividido por 3. Isso é o básico que você precisa saber. Você viu diversas fórmulas, não há necessidade de você sair decorando loucamente isso. Geometria é um assunto que tem muita fórmula, mas se a gente fosse ater a memorizar todas elas, a gente não vai conseguir ter tempo para estudar tanta coisa. É diferente, eu só estudo matemática hoje, vocês estudam uma porção de outras coisas. Vai para física, vai para química, vai para matemática, e vai. Tem fórmula para tudo que é ciência.